Shmuel, episódio 22. A última vez a gente chegou ao momento de separação de Davi e Jonatan. Davi não tem outra escolha senão fugir. Ele viu já visivelmente que Shaul ele não está entendendo tão bem porque, obviamente, ele entende que Shaul vê ele como uma ameaça, mas ele tenta já acalmar Shaul muitas vezes, não conseguiu. E está na hora dele fugir. O Jonatan confirmou para ele. A gente falou que o Jonatan fez o sinal, mas o Jonatan conseguiu mandar o ajudante dele de volta para a cidade mais cedo e eles tiveram um momento que conseguiram se encontrar os dois sem ninguém estar presente. E aí eles se despedem. O Tanakh fala isso com muito sentimento, uma coisa que você não vê tanto. Mas falam que eles se abraçaram, se beijaram, choraram um no ombro do outro, ficaram muito tristes e confirmaram um para o outro que vão continuar tendo um pacto entre eles, vão continuar respeitando um ao outro, mas terão que se separar, ficar longe. E assim Jonatan volta para a cidade e Davi começa a sua fuga. Mas para onde Davi vai fugir? Davi está totalmente perdido, não tem nada. Um general, um dos generais mais importantes do povo, e agora ele está sem nada, vai ser perseguido pelo rei. O rei quer matar ele, então ele não vê muita solução senão fugir para fora da área governada por Shaul. Mas antes disso, ele aproveita ao norte de Jerusalém, tinha uma cidade onde era a cidade dos Koanim, conhecida como a cidade dos Koanim, porque lá estava o centro, o Mishkan em Shiló provavelmente perdeu desde do ataque dos Plishtim. Ele perdeu muito da sua importância e provavelmente o centro foi para Nov e Givon. Givon é onde a gente mencionou a história da arca. Ela ficou em Givon depois que ela foi recuperada dos Plishtim, né? A gente contou toda a história, como as vacas trouxeram ela de volta numa carruagem. Então ela ficou em Givon. Mas em Nov tinha tinha um centro que era até conhecido como a cidade dos Koanim, na atual Shuafat, uma cidade, um bairro de árabes ao norte de Jerusalém, logo ao norte de Jerusalém. Então, Davi passa por lá antes, talvez para perguntar para Deus algum lugar. O Tanakh não conta que ele passou por lá, mas uma possível chance é para pedir uma brachá, Hashem, ver qual caminho ele deve tomar. E ele chega lá na cidade, ele aproveita também para pegar algumas coisas, porque ele teve que fugir sem ter tempo, ele estava sem nada, só tinha roupa no corpo dele, estava sem comida, sem armas, sem dinheiro, certo? Então ele chega em Nov e o Ahimelech, que era o Cohen Gadol, lá em Nov, ele fica muito assustado. Ele vê o Davi era basicamente o maior general, o general mais famoso de Am Israel. Então é igual o ministro da defesa chegar na tua casa, chegar de repente na sua sinagoga, não sei. Então lá de repente chega o Davi, normalmente ele estaria acompanhado, estaria com uma tropa junto, certo? Mas lá está o Davi sozinho. A Ribeira sai para ele e fala: tudo bem, Davi? Tá tudo jóia? O Davi fala: não, tudo bem, a gente está numa missão meio secreta e a minha tropa já está a caminho, eu vou encontrar eles, só que a gente teve que sair muito rápido por causa do modelo da missão e a gente acabou não pegando
comida o suficiente, a gente precisa de comida para a tropa, você tem comida? Aí o Ahimelech fala, a gente não tem nenhuma comida, mas a gente tem Lechem Kadosh, a gente tem um pão sagrado. Se você e a sua tropa estiverem puro, vocês podem comer, pode levar e comer esse pão especial. O Davi fala para ele, sim, a gente está puro, a gente já está em batalha, a gente está se cuidando, a gente está se preparando para a batalha já há alguns dias, estamos se cuidando, está todo mundo puro, pode dar. Porque ele dá uns pães para Davi. E aí Davi também pergunta, tem alguma arma aqui? Eu também deixei várias das minhas armas para trás, como foi uma missão muito rápida, tive que deixar armas para trás. E aí o Ahimelech fala, a gente só tem aqui, a gente não guarda muitas armas, mas ficou aqui a espada do Goliat, que você, Davi, matou. Eles deixaram aqui como uma amostra ou como tesouro, né? Muitas vezes o tesouro era guardado no Mishkan, no templo, em lugares assim. Era também reservas monetárias ficavam nesses lugares porque eram lugares mais protegidos, possivelmente. Então, a gente tem aqui guardado a arma de Goliat. O Davi falou, ótimo, não tem melhor do que ela. Me dá. Pelo jeito, a espada do Goliat possivelmente não era tão grande. A gente viu que a lança do Goliat era gigantesca, mas a espada dele era meio que normal. E o Davi usa pelo resto de sua jornada como guerreiro, ele usa essa espada de Goliat. A gente encontra algo parecido muitos e muitos e muitos anos mais para frente com os Hashmonaim, com Yehudá Maccabi. Ele pega a espada de um dos generais gregos, que Apolônios, ele vence a batalha contra ele e ele também usa a espada do seu inimigo pelo resto da sua carreira. Então, só por um ponto interessante. Mas voltando à nossa história, ele pega a espada de Goliat e está indo sair, mas de repente ele vê algo que deixa ele um pouco incomodado. Tá lá uns olhos suspicious, não sei se como fala em português agora, suspicious. Eu tinha lá um dos ministros do Tesouro, que cuidava da economia de Shaul, uma das pessoas principais de Shaul, se chamava Doega Adomi. Ele estava presente lá em Novo nesse momento, e o Davi olhou nele uma cara estranha assim, ele falou, putz, pode causar problema no futuro, e realmente a gente vai ver que sim, pode causar um problema no futuro, vai sim causar um problema no futuro. Mas isso veremos mais para frente. Agora, o Davi, ele precisa achar um lugar para fugir. Ele não pode ficar nas montanhas de Eudá, nas montanhas de Israel, na área governada por Shaul. Então, ele se sente obrigado a fugir para os Plishtim, que era os quais ele guerreava e guerreou e ganhou muitas guerras, muitas batalhas. Agora ele se sente que ele não tem opção mais fugir para os Plishtim. Então ele chega no rei Achish, que era o rei de Gat. Os Plishtim, eles tinham 5 cidades, não era um rei para todos os Plishtim, eles eram divididos em 5, como se fossem ministros, cada um com sua cidade central e os subúrbios da cidade. Uma das cidades era Gat, e o ministro dessa cidade se chamava Achish. Então o Davi chega lá em Achish querendo refúgio. Mas a gente tem que entender que nessa época, basicamente ninguém sabia ainda que o Shaul queria matar Davi, certo? O Jonathan acabou de descobrir, talvez o círculo próximo a Shaul já sabe, mas a Israel, o próprio Ahimelech, o Cohen, ele não tinha a mínima noção. Ele falou com Davi como se ele fosse o general, certo? Então, o que acontece? O Davi chega
em Achish, começa a pedir exílio, que deem um espaço para ele lá em Gat, mas as pessoas que trabalham com Achish falam: Achish, esse aí é o general, é tipo o grande general inimigo. Ele destruiu, deve ter matado milhares e milhares e milhares de Plishtim. Ele é um perigo para a gente. O Davi e o Achish pensam: uau, esse é o Davi, é verdade? O que será que vai acontecer? Isso veremos no próximo episódio. Até lá.